Olá amigos, hoje estamos produzindo um novo vídeo com ênfase na ECF, a escrituração contábil fiscal. E para bater esse papo com a gente, está o nosso especialista Ronaldo Petri Zanota, para esclarecer algumas questões referentes à ECF 2019, que tem como base o ano calendário 2018. A gente vai fazer aqui uma abordagem sobre as principais alterações, porque não seria, num tempo tão exíguo, não terá como a gente esgotar todas as situações da ECF, que muitas vezes geram armadilhas muito características na hora da entrega. A primeira recomendação, independente das alterações, é não deixe para fazer na última hora. Isso vale para ECD, vale para ECF, vale para FD Contribuições e assim por diante, né, Ronaldo? Sim. Temos inúmeros casos em que desesperados batem a nossa porta, concorda? Concordo. Outra dica assim, que eu acho que é interessante, a gente sempre recomenda para os nossos clientes, ainda dentro do prazo de entrega da ECD, antes de entregar a ECD, já fazerem a ECF, importarem ECD lá para dentro para confirmar se está tudo direitinho com os deparas, com a montagem do lucro societário. Esse é um tipo de recomendação que a gente passa a todos os clientes, né? Para quem tem Decision SPED, modéstia à parte, faz isso já antecipadamente, porque a gente já monta, por exemplo, os saldos. Claro que não esgota todas as possibilidades, a recomendação é super válida, mas para quem tem Decision SPED, acaba gerando pelo menos o balancete através do plano de contas referencial, o que já ajuda em muito, sim, concordamos, permite, né? ver se tem alguma divergência ali de depara, anticusto, conta nova, enfim, sem depara. Exatamente. Então, assim, há muitas questões, o checklist da ECF é bastante extenso, assim como o da ECD, mas o da ECF, na minha visão, ainda um pouco mais complexo, e quem entrega a ECD sem fazer a ECF já corre um risco que poderia ter sido evitado fazendo as duas em conjunto, né? Na nossa metodologia, continuamos com esse sistema de fazer as duas, apesar de não entregar a ECF, já fazer a geração. Sim, né? Essa é a nossa recomendação, é o que nós temos implementado nos clientes, né? Antecipar a geração da ECD e antecipar a ECF para que o envio da ECD seja mais assertivo, assim, para que depois não surja uma nova situação em que tu tenha que substituir uma ECD por um problema que tu poderia ter visto antes, né? Uhum. Algo muitas vezes simples. Simples, às vezes é uma conta que falta o referenciamento, o centro de custo mal parametrizado. Ok. Bom, vamos lá. Prazo de entrega da ECF. Bom, esse a gente não discute, né? A gente não discute. Bom, a ECF ela foi instituída desde 2014, né? O prazo de entrega atual é 31 de julho do ano seguinte. Em caso de efeito de situações especiais, como cisão, incorporação, fusão, é o último dia útil do terceiro mês subsequente. Se esse evento especial ocorrer de janeiro a abril, aí segue o calendário normal de 31 de julho. Né? Uhum. Esse é o prazo. As empresas, em geral, todas são obrigadas, com exceção de Simples, as Imunes e alguns órgãos públicos. Né? Uhum. As demais empresas estão obrigadas. Porque, diferentemente da ECD, a obrigação é tributária e, portanto, estabelecida especificamente pela Receita Federal. Né? Então, diferentemente da ECD, que guarda, obviamente, toda a observância da legislação societária. Né? Bom, Ronaldo, o que nós temos de novo na ECF 2019? Eu queria começar por uma que eu acho que é bastante importante, aí, que são as novas linhas nos registros lá do M300, M350 na parte B, na parte A do LALUR e do livro de apuração da contribuição social. Bom, para quem viu o vídeo anterior, né, a gente tratou bastante lá dos lançamentos do tipo X, lá no caso da ECD. E, obviamente, esses lançamentos eles
em tese, terão um reflexo, né? Podem ter reflexo na ECF. Havendo esse reflexo, a Receita já disponibilizou, então, novas linhas, novas contas, LALUR e LACS, para que o contribuinte consiga informar os efeitos desses lançamentos extemporâneos. Um exemplo é a linha 91.40, que é o que se trata dos ajustes de exercícios anteriores relativos a lançamentos extemporâneos. Existem outras contas, mas basicamente são contas criadas para acomodar esses lançamentos extemporâneos que ocorreram lá na ECD. Tá, então os lançamentos extemporâneos lá da ECD, que não justificam substituição da própria peça. Então eu tive um lançamento, ou a falta de um lançamento, lá em 2015. Aí na escrituração de 2018 eu vou reconhecer os efeitos em 2018, como diz a norma contábil. Isso aí. Isso, né? E o efeito tributário dele, para efeitos de LALUR, eu vou utilizar estas novas linhas para poder explicitar os lançamentos extemporâneos. Um exemplo é um valor que um lançamento que tu realizou hoje e ele de alguma forma interferiu na tua apuração atual, tu tem que ir lá e excluir na tua apuração do imposto de renda desse ano, porque embora a ECD a gente não substitua, a ECF do ano onde foi realizado, onde originou esse lançamento extemporâneo, tem que ser retificada lá. Então, lá houve o efeito tributário. Então, na entrega da ECD e ECF do período atual... Como a ECF tem base a ECD, ela vai trazer esse lançamento agora, né? E a gente tem que desfazer esse efeito. E aí, para isso, a Receita disponibilizou umas contas que a gente chama de linhas lá, né? Então, a ideia é que eu possa neutralizar os efeitos que eu estou fazendo na ECD deste exercício, mas que são de exercícios anteriores, porque não justifica eu substituir o livro da época, porque eu descobri agora, então eu vou fazer o ajuste contábil agora, mas o efeito tributário, eu vou lá na época, refaço a minha ECF. Exatamente. E como na ECD deste ano contempla aquele lançamento, então eu tenho que ir lá e neutralizar ele. Isso aí. Para isso que servem essas novas linhas. Né? É curioso isso, porque como eles estão descolados, né, os lançamentos societários e os lançamentos tributários, acaba gerando esse tipo de situação. Bom, nós também temos a questão do novo registro, que é o X357. Né? Para que serve esse X357? É uma questão de participação societária? Como é que é essa história aí? Bom, ele veio de alguma forma para detalhar, né, o X340. O X340 é onde a companhia tem que informar todas as participações que tem no exterior. E então esse registro ele surge para quem utiliza no X340, informa que a participação é por filial ou sucursal, tu tem que informar o X357 o percentual de participação no exterior dessa filial ou dessa sucursal. É um registro simples, que foi fácil de fazer. Ok, mas aqui dá essa relação entre as empresas, né? Entre os negócios, né? Entre a filial, a sucursal lá, né? Isso aí. Também temos como novidade os novos registros 195, o K915 e o K935, certo? Certo. Que são aqueles lançamentos que a gente utiliza, inclusive, para quando tem período societário distinto. Quando o período societário e o período... Porque o período tributário vai ser sempre de janeiro a dezembro, salvo incorporação, cisão, casos temporários que eu tenho que fazer levantamento de balanço, sempre vai ser de janeiro até dezembro, né, em condições normais, temperatura e pressão, o tributário. Já o societário é estabelecido lá no estatuto da empresa, no contrato social, ok? Quando eles divergem, a gente tinha até o ano passado aquele sistema de aviso dizendo que o saldo não batia. E esse ano? Bom, só revisando, né?
esses registros, na verdade o bloco inteiro, o bloco K da ECF, ele é montado a partir da importação da ECD. Eu carrego a ECD, automaticamente o sistema o PVA, né, o sistema da ECF, monta o K. Qual era o problema que nós... Monta todo o bloco K, né? Todo o bloco K. Não tem digitação no bloco K. Quais as dificuldades que a gente encontrou em projetos em relação ao bloco K? Foi o exemplo que tu citaste, quando o período societário diverge do período fiscal, então eu tenho um encerramento num determinado mês de abril, mês de maio, enfim, independente do mês, eu encerro o período ali, e no momento em que eu importo a ECD para dentro da ECF, o PVA ele se perde e não monta os saldos para frente. Ele monta, um exemplo, né? De janeiro a abril eu tenho um período societário. Ele monta certinho. Aí eu trago uma outra ECD com a continuação do período societário lá de maio a dezembro, ele não monta os K. Ele não montava. Então, a gente tinha algumas interferências no arquivo, né, para que fazer essa manutenção. Essa manutenção vai ser permitida? Será permitida. Ou seja, tu vai poder entrar dentro do arquivo, dentro do próprio validador da ECF e realizar manutenções nesses casos gerados. A novidade é que surgiu com o 915, que é em relação ao balanço patrimonial, e o 935, que é as contas de resultado, é que toda vez que tu fizer uma manutenção nesse K gerado, tu vai ter que justificar. Se tu não justificar, o validador vai impedir a transmissão. Ou seja, são registros obrigatórios desde que eu tenha essa determinada situação. Isso. Ou seja, se o saldo não bater, eu tenho que entrar lá e justificar porque o saldo não bate. Outra situação às vezes, uma conta com mais de um centro de custo e o centro de custo trocou o plano de contas, por exemplo. Troca de plano, se não foi feita a recomendação de transferência, mas simplesmente num mês acabou um plano e no outro mês entrou outro. Os saldos não emendam, né? Eles não emendam, o PVA não consegue montar esses saldos. E ao não conseguir montar esses saldos, nos leva por uma situação em que a gente tem que montar o resto desse K dentro do PVA. A Receita permite que a gente continue fazendo dessa forma, mas toda vez que fizer, vai ter que ter uma justificativa. Se não justificar, vai dar erro, não vai transmitir. Vai dar erro, não vai transmitir. Mas se tu preencher uma justificativa, ele vai dar uma advertência, mas vai permitir o envio. Ou seja, eu tenho que explicar. Tem que explicar o porquê que tu tá desprezando o K que tu trouxe da ECD. Tu tá criando um novo K que vai... Editado. Um K editado, que é o que vai alimentar lá o teu resultado, por exemplo, a tua primeira linha lá do Lalur, lá o resultado societário. Muito bem. Balanço patrimonial tem novidades também? A novidade no balanço patrimonial, ela é simples, na verdade, é uma questão mais assim de demonstração, né, de layout. Antes ele demonstrava para nós só o saldo inicial do balanço e o saldo final. Agora, o L100, né, que é também registro gerado a partir da ECD pelo validador, ele vai montar também as colunas de débito e as colunas de crédito, para auxiliar na conciliação, né? Para auxiliar na conciliação de quem? Acho que da Receita. Porque o contribuinte tem essa informação. O contribuinte tem essa informação, já declarou inclusive na ECD, né? Porque é impossível que se eu tinha um saldo, agora tenho outro saldo, é porque provavelmente houve débitos e créditos, né? Então, é só ir lá e olhar na ECD. Mas, ok, eu só acho que fica duplo, né? Sim, porque tu já tem a informação. A informação, se eu desse só os saldos finais na ECF, para poder montar as informações, e que na origem eu tenho como a ECD, e eu guardei qual é o hash da ECD, dos livros da ECD, não teria porquê, né? Porque uma está baseada na outra, eu não preciso pedir a mesma informação em dois lugares. Sim. Ainda que possa ser o fisco mesmo que reflita essas informações, né? Não tem lá muito sentido. Mas ok. Ronaldo, nós estamos indo aí para as últimas dicas, né? O nosso vídeo aqui é um vídeo muito simples, né? Muito compacto, né? É só para dar uma amostra do que está acontecendo no mundo do SPED.
E também a gente colocar aqui algumas novidades, assim, os highlights das novidades. Aqui não está se esgotando todo um projeto de ECD que normalmente é um pouquinho mais complexo, né? Nós temos novas contas na parte B do Lalur. Na verdade, o que a Receita, a partir desse ano, vai implementar? É um plano dela, como se fosse um plano referencial da parte Lalur, B, da parte B do Lalur. Uhum. Então, o que as empresas vão ter que fazer? Elas podem continuar mantendo a sua nomenclatura, a sua numeração de todas as contas da parte B, como já estão entregando desde 2014, mas a partir desse ano haverá um referenciamento da conta com esse plano referencial da parte B, né? É como se eu fizesse as categorias agora, né? Então eu tenho as minhas contas, mais analítica ou menos analítica, né? Mais detalhado ou menos detalhado, e agora essas contas eu plugo com as contas das categorias lá que o fisco entende que sejam as categorias onde ele reconhece o que deveria estar na parte B do Lalur. Exatamente. A dica também para esse ano, como vai ser o ano inicial dessa codificação, e os saldos da parte B, eles são importados da ECF anterior, é que esse depara, né, ele vai ter que ser feito dentro do PVA, nessa primeira entrega. As demais não, mas nessa primeira entrega desse plano, vai ter que ser feito dentro do PVA, né, esse referenciamento. Esse referenciamento, muito bem. Ronaldo, nossa última dica, nossa sexta e última dica aí, fora aquelas primeiras que a gente já falou de prazo e tudo mais, né? Mas a nossa última dica aí, que nós já estamos com o tempo estourado, não pode falar mais 45 minutos sobre essa dica, porque não dá, tá? Então, assim, o Y800 tem novas informações para quem... Me explica um pouco mais essa história do Y800 aí. O Y800 foi criado basicamente, né, pelo menos, ele é abrangente, porque na verdade é um registro para te anexar informações adicionais ao SPED. Assim como tem lá na ECD o J800, eles criaram o Y800. Inicialmente, o que se espera receber ali? Aquelas empresas que, por algum motivo, tiveram que se adequar a sua contabilidade ao CPC 47, que é o reconhecimento de receitas de clientes lá, e por algum motivo o ajuste que eles realizaram nessa receita de cliente foi informado numa única conta. Então, a Receita estabeleceu que o detalhamento, um informativo especial, seja anexado à ECF nesse registro. Inicialmente, é para isso que ele serve, mas como é um registro de anexo, pode anexar qualquer tipo de arquivo ali, né? Arquivos RTF. Então, ele, na verdade, ele serve para explicitar uma determinada condição. Isso aí. Mas ele pode explicitar várias outras. Como é o J800 lá na ECD. É a mesma ideia, lógica. A mesma lógica. Então, eu, na verdade, vou poder anexar várias informações que, porventura, tenham impacto e que eu, contribuinte, já quero antecipadamente enviar ao fisco as minhas justificativas, explicações, enfim, peças complementares que eu queira colocar lá. Isso aí. A situação diferente nesse caso que eles implementaram é que eles já estabeleceram que para essa primeira situação, nessa primeira entrega, vai ter que ser utilizado então o Y800. O Y800. Muito bem. Ronaldo, nosso tempo estourou, já estamos chegando um pouco além do que a gente tinha projetado, mas eu acredito que para a grande maioria dos nossos amigos que estão assistindo o vídeo, estão satisfeitos com algumas dicas que a gente colocou aqui. Foram 6 dicas fora prazo e situações de, né, enfim, mais ligeiras aí, mais corriqueiras, mas assim, essas dicas eu acho que são importantes das principais alterações que nós temos na ECF. Como a gente comentou um pouquinho lá também no vídeo da ECD, né, o ideal e é o que a gente recomenda para os nossos clientes é que a ECD seja feita com prazo, com tempo antecipada, né? Uma ECD antecipada, a apuração do imposto de renda também feita de forma antecipada,
A ECF, a gente conseguindo antecipar também para evitar problemas de última hora, né? Para quem? Os nossos clientes, né? Que possuem um módulo de controle do RPJ, por exemplo, a gente consegue, né, no início do ano seguinte, já ter praticamente a ECF pronta, porque é notório, né, assim, a maior dificuldade da ECF é o bloco M, é o L210, que são aqueles registros mais trabalhosos, e para os nossos clientes que possuem esse módulo, esses registros são feitos automaticamente. Naturalmente. Exatamente. Então, a dica é essa, né? Manter a ECD sempre em dia, tu vai mantendo a ECD mensalmente em dia para fins de cálculo. Calcula o imposto de renda através do Decision Dispatch, né? E com isso tu consegue manter, tu tá fazendo a maior parte do trabalho, tu tá fazendo já mensalmente. Isso foi uma parceria boa que a gente, quando criou o módulo lá, a gente brigou um bocado, mas a gente conseguiu montar bem direitinho. Na verdade, a gente imagina que a qualquer momento essa apuração passe a ser mensal mesmo, né? A Receita, de alguma forma, vai exigir essa apuração mensal em algum momento. O próprio recolhimento mensal também, através da comprovação da origem. Para os nossos clientes, já está disponível essa realidade de uma apuração mensalmente dentro desse DISPED, já com todos os registros da ECF sendo preenchidos de forma automática. Isso, com parametrização que tu faz e permite o acompanhamento em que qualquer pessoa com um mínimo de treinamento possa fazer o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. O que é fantástico, né? Porque na maioria das empresas em que a gente chegou oferecendo o módulo de controle de RPJ, é sempre uma planilha de Excel, né? E aí tem que ter todo cuidado, porque ninguém sabe, mexeu numa célula, mexeu na outra, aquilo desapura o imposto. A dificuldade sempre é no início, né? Quando tu vai implementar o módulo, a gente colocar toda a inteligência daquela planilha, a gente coloca dentro do sistema. Depois, apertar botão. Não tem... Quantos casos, Ronaldo, nós tivemos de implantação que nós não encontramos problemas na planilha? Nenhum. Sempre tem algum problema de cálculo, alguma fórmula ou algum caso que tu tem que preencher manual, que tem que cuidar o cálculo manualmente. Mas sempre a gente pega ali pelo menos uma melhoria. Algum ajuste que foi feito na planilha e não refletiu na contabilidade, por exemplo. Então, assim, fica aí também uma nova dica para que utilize o nosso controle de RPJ. Porque além de fazer o cálculo mensal da contribuição social sobre o lucro líquido e também do imposto de renda, pelos dois métodos de balanceio de suspensão e pelo método da estimativa da receita bruta, ele também já vai guardando as informações de forma que quando a gente for fazer a apuração, a escrituração da contabilidade fiscal, a gente já vai ter boa parte daquilo que é problemático resolvido. Isso aí. É isso? Isso aí. Valeu, cara. Muito obrigado pela parceria. E, amigos, até a próxima. Saúde para todo mundo. Um abraço.